E aí, Goiânia, boa noite. Sotaque é do Nordeste, porque eu sou do Recife, beleza? Mas esse boa noite pode ser mais alto. E aí, Goiânia, boa noite. Boa noite. Agora sim, agora a gente sabe que não vai desarmar por baixa. Na LG, CH35 ou 38, baixa a pressão de fluido, né? Vamos lá. Meus amigos, meu nome é Kleber, faço parte do Esquadrão LG e venho andando no Brasil levando treinamento de instalador para instalador. Sou instalador de ar-condicionado igual a vocês aqui. A diferença entre eu e vocês é zero. Estou na rua todo dia instalando máquinas, subindo escada, quebrando parede, tudo igual, beleza? Aqui a gente tem o Esquadrão LG, são 12 membros. A gente tem 3 em São Paulo, 4 no Nordeste, 2 no Rio. E o intuito desses caras aqui é só levar conhecimento. Tirar dúvida de vocês. Instalei uma máquina LG, apresentou o código de erro tal. Cara, já pegou esse código de erro, o que é que eu posso fazer? Manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, que a gente está aqui só para se ajudar, beleza? Não sei se eu já ajudei alguém aqui, mas se eu já ajudei... pode levantar a mão aí para o pessoal não pensar que é fake news e dizer, eu vou falar com ele, ele não vai responder. Cara, pode falar comigo que eu vou responder tranquilo, beleza? Então vamos lá. Eu sempre começo todo o treinamento meu falando do ciclo básico de refrigeração, porque é o que me libertou, é o que me ajudou. Eu estou na área há 17 anos, mas percebia que alguns equipamentos eu até resolveria o problema, mas não sabia bem o que estava acontecendo ali, porque eu esqueci de estudar bem o ciclo básico. Porque quando eu iniciei lá atrás, eu falei, caramba, se o ciclo é básico, mas na frente eu vejo isso, né? Não vou perder tempo agora. Aí foi que eu quebrei a cara, irmão. Então eu fui para a rua e vi que estava faltando alguma coisa. Então voltei a estudar o ciclo básico de refrigeração e consegui entender bem. E o ciclo básico de refrigeração está em tudo que é refrigeração a compressão a vapor. Um bebedouro ali, um gelágua, um chiller, uma câmara, um ar-condicionado. Então, tudo tem um ciclo básico de refrigeração. Logicamente, em proporções maiores e menores, com mais ou menos controles, mas a gente tem o ciclo básico de refrigeração. Então, vamos lá. Todo ciclo básico de refrigeração tem a compressão a vapor. A gente tem o nosso compressor aqui, que sempre succiona e comprime o fluido em forma de vapor. Beleza? Se esse compressor tentar succionar líquido aqui, a gente vai ter quebra mecânica nesse compressor. Então, sempre succionar e comprimir em forma de vapor. E esse fluido, a alta pressão e alta temperatura, entra na serpentina do condensador. Quando ele entra na serpentina do condensador, qual é a função dessa serpentina? Qual é a função do nosso condensador? De superaquecer essa alta temperatura, que está aqui na nossa linha de descarga. Beleza? Primeira função. De superaquecer. Segunda função, condensar. Ele vai condensar esse fluido, sair do estado de vapor para líquido, só que ele ainda está um líquido quente. Aí vem a terceira função, que é subresfriar esse líquido. Show de bola. Então a gente vem com o líquido para minha válvula de expansão, meu capilar, meu pistão em algumas marcas. Cara, a função é a mesma. É a gente ter uma queda de pressão e temperatura desse líquido. Para esse líquido chegar a baixa temperatura no meu evaporador, e como o nome já fala bem, é evaporar. Quando ele começa a ganhar calor desse ambiente aqui, que o ventilador está forçando esse ar passar na serpentina, ele começa a ganhar calor e vai evaporar. Então ele evapora e volta em vapor, um vapor frio para o nosso compressor, porque esse vapor frio vai subresfriar o meu compressor, vai ajudar esse cara. Beleza? Então vamos lá. O ciclo básico de refrigeração, a gente sempre fala que é composto por 4 componentes. O nosso compressor, condensador, dispositivo de expansão e o nosso evaporador. Mas se eu tivesse que citar aqui o 5º componente do ciclo básico, quem seria? Boa, o fluido refrigerante, o famoso gás. Sem ele, nada disso funciona. Melhor compressor do mundo, melhor condensador, dispositivo de expansão da NASA, evaporador, melhor que tiver no planeta Terra, sem o fluido refrigerante, sem o nosso famoso gás, nada disso funciona. Beleza? Isso aqui
é um fluxograma de uma unidade externa, de um VRF da LG, um mini VRF. Está faltando aqui alguns componentes que a gente não colocou propositalmente, para ficar fácil o entendimento. Beleza? Como? Separador de óleo, a gente teria que ter aqui, a gente não tem. A válvula 4 vias, eu não coloquei aqui propositalmente. Então vamos lá. A história desse mini VRF aí é o seguinte. Passaram 5 empresas lá, colocava fluido na máquina e dava erro CH29. CH29 é erro de sobrecorrente do compressor inverter. E aí eu perguntei ao proprietário se essas pessoas que passaram lá, se colocou gás nesse equipamento. Ele disse, Kleber, se colocou, não sei, mas todos eles vieram com aquela garrafa rosa e conectaram aí na máquina. Aí eu digo, beleza. Então eu já tenho uma linha de raciocínio a seguir. Vou recolher esse fluido para a gente ver se tem muito fluido ou não no sistema. Todo VRF instalado, seja ele de 3 HP, que é 30.000 BTUs, 6 HP, 8, 10, se for VRF, mini VRF, ele tem que ter ali o seu projeto. E no seu projeto vai dizer a carga adicional e a carga inicial da máquina. Então, com a carga inicial e a carga adicional, essa máquina teria que ter 6,8 kg. Quando eu recolhi para o cilindro, tinha 10,800. 4 kg a mais. Aí eu falei, opa, já resolvi, porque tem muito fluido. Essa máquina abriu alguma proteção e o Pix já vai estar na conta. Voltei os 6,8 kg, mesmo erro. Aí eu disse, caramba, vamos para o básico. Eu percebi muito que a gente refrigerista, na maioria das vezes, peca pelo seguinte, ou a gente só olha para a termodinâmica, ou o cara só está vendo ali as pressões, ou o cara só olha para a eletrônica. Se não der erro, ferrou. Estou esperando o erro, estou esperando o erro. O cara não segue um checklist. Vou checar, medir a tensão, vou medir pressão de alta e baixa, porque nesse caso aqui a gente tem. A gente esquece disso, velho. E aí acaba atropelando o processo e perde muito tempo para dar um diagnóstico e muitas vezes não dá o diagnóstico. Que foi nesse caso aqui, o pessoal não deu. Tudo bem. Cara, eu medi a minha pressão de baixa e a de alta. Vocês concordam comigo que um sistema desligado, as pressões de alta e baixa tem que estar equilibrado? Show de bola. E quando a gente liga esse sistema, a minha baixa baixa e minha alta sobe. Beleza. Quando eu liguei esse sistema, a minha baixa baixou, mas a minha alta baixou também. Opa! A gente tem alguma obstrução na minha linha de líquido. Porque essa válvula aqui, em modo de refrigeração, essa fica 100% aberta. Essa válvula, ela não modula. Essa válvula aqui, ela não oferece nenhuma queda de pressão para esse sistema. Porque sai do condensador fluido, em líquido, passa em líquido, vem para a minha linha de líquido, vai para os meus evaporadores, evapora e volta na sucção. Aí eu disse, se eu sei que essa válvula é 100% aberta em modo de refrigeração, ela só modula se eu botar os meus evaporadores para aquecer. Como está tudo em refrigeração, ela não pode modular, ela tem que estar 100% aberta. Então, o que eu tenho antes aqui é um filtro tela, esse cara deve estar obstruído. Recolhe o fluido novamente, tira os dois filtros. Tirei o da sucção, tirei o da linha de líquido. Os dois limpo. Eu digo, agora fudeu. Aí, beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem um filtro também, que sai da descarga. E se vocês observarem, volta para a pressão de baixa. E um cara me falou assim, Clebão, vê esse filtro aí, irmão. Que se ele tiver ruim, tu vai ter problema nesse sistema. Aí eu disse, cara, esse filtro aí eu não vou olhar, não. Meu irmão olha, tal. Eu disse, não, tá bem. Desliguei, agradeci a ele, porque é sempre bom ter amigo, trocar uma informação, a gente nunca sabe de tudo. Mas essa informação aí eu não segui. Por quê? Porque o ciclo básico de refrigeração me mostra que isso não era coerente a se fazer. Se eu pego um vapor, a alta pressão e alta temperatura, mas ele é vapor, passo dentro de uma solenoide que é simplesmente uma chave eletrônica, abre e fecha a passagem do fluido. Beleza. Passo por dentro de uma chave eletrônica, dentro de um filtro de um capilar, do outro lado jamais eu vou ter expansão, porque eu não tenho um líquido antes da expansão. Se eu tivesse líquido antes, eu ia expandir do outro lado, mas eu tenho vapor. O máximo que eu teria desse lado aqui era um vapor com a pressão menor do que antes. Então eu sabia que esse cara aqui não estaria provocando esse problema no sistema. Deixei ele lá. Voltei com o filtro para cá. Voltei com 6,8 kg.
E aí eu queria testar esse cara aqui agora. Só que eu não tenho como medir a pressão antes e nem depois. Que agora minha suspeita é ele. Porque se esse cara aqui não está obstruído, e daqui para baixo a pressão está caindo e está recolhendo, alguém antes está obstruído. E o único cara que eu tinha antes agora era ele. Caramba. E aí, como é que eu meço? Se essa válvula está travada, se eu não tenho como medir as pressões? Boa, temperatura. Termodinâmica pura. Eu vou medir a temperatura antes e depois e vou ligar esse equipamento. Se essa pressão cair mais de 1 grau, a gente já sabe que a gente tem uma obstrução parcial. Cara, antes da válvula, eu coloquei um termômetro da Fugauge aqui, um Penta, eu tinha 38 graus. E aqui estava a temperatura ambiente, Recife estava meio frio, 30 graus. 8 graus de diferença em média. Eu digo, está obstruído total. Recolhi o fluido de novo. Tirei esse carinha. Quando a gente energiza qualquer equipamento da LG, você vai escutar a válvula soando um barulhozinho. Tec, 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 tec. Aquele barulho está abrindo toda a válvula. Depois ele vai fechar de novo. Tec, 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 tec. Vai fechar tudo. Na hora que ele abriu tudo, eu desconectei o campo magnético e ela estava aqui na minha mão. Soprei e não passou nada. Ela estava mecanicamente travada. A parte eletrônica estava tentando abrir e fechar, mas a mecânica estava travada. Beleza. Deixei esse carinha fora. Bypassei com o tubo de 3/8, que era a mesma tubulação lá, para pôr em modo frio, para ver se tinha mais algum problema nesse mini VRF. Quando eu fiz isso, o equipamento funcionou muito bem. Então, como foi que a gente resolveu esse problema? Só com termodinâmica.